E para concluir, o quinto ponto da tulipa, a perseverança dos santos. Eles acreditam que Deus tem que dar o dom da perseverança. Para uns ele dá o dom da salvação, mas nem para todos ele dá o dom da perseverança. Se a pessoa tiver o dom da salvação e o dom da perseverança, esta pessoa prova que ela é eleita para ser salva. Olha como é subjetivo, como é uma coisa misteriosa. Ninguém tem certeza de salvação. Porque como é que eu vou ter certeza? Se depende única e exclusivamente de uma arbitrariedade divina. Eu não tenho uma fundamentação bíblica, textual, que me garanta pela fé que eu sou salvo. Tudo depende disso e daquilo, depende disso e daquilo. É tudo muito subjetivo. Isso não é o que a Bíblia ensina. E eles dizem que quem recebeu o dom da perseverança nunca, jamais perderá a salvação. Porque essa pessoa vai ficar firme até o fim, porque Deus a destinou para isso. Mas a Bíblia está cheia de passagens que mostram, inclusive lemos até algumas delas agora há pouco, está cheia de passagens que mostram crentes se desviando, crentes negando o Senhor Jesus que os resgatou, sendo contaminados e envolvidos nas mesmas coisas do mundo das quais eles fugiram. E para falar a verdade, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, Jesus, ele diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, ele disse, confessarei. Apagar é o contrário de confessar o nome daquela pessoa diante de Pai dos anjos. Lembre que quando Jesus estava na terra, em Mateus 10, 32 e 33, ele havia falado sobre isso. Ele disse, qualquer um que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Quem confessa Jesus, Jesus o confessa. Quem nega Jesus, Jesus o nega. É ou não é? Não foi isso que ele disse? E o próprio Paulo confirma esse princípio em 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 11 ao 13. Ele diz, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos com ele, também com ele reinaremos. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mas voltando para o versículo anterior, ele diz, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Cadê os crentes dessa igreja? Está escrito ou não está isso aí? Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se eu for infiel, ele continua fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Mas se eu negar, aí ele me nega. Então veja que Apocalipse 3:5, diferentemente do que pensam os calvinistas, está em harmonia com o ensinamento da doutrina do Novo Testamento. Não é o único lugar que fala sobre a possibilidade de alguém perder a salvação, ter o seu nome tirado do livro da vida. O que vencer, de maneira nenhuma, jamais terá o seu nome riscado, apagado do livro da vida. Ao contrário, terá o nome confessado. Qual é o contrário de ter o nome riscado? É ter o nome confessado, proferido diante de Deus e dos anjos. O que significa que ter o nome apagado é ter o nome negado. Quem confessa, o nome fica escrito. Quem nega, tem o nome apagado. Porque aquele que nega será negado. Isso significa que esta pessoa perderá a salvação. Vocês estão me ouvindo? O maior problema entre os irmãos em relação à perda da salvação é porque muita gente não entende que a salvação é uma bênção divina que ainda, presta bem atenção, ainda não se concluiu, ainda não se manifestou. A gente se atrapalha com isso, né? A gente diz, não, mas eu sou salvo, Natan. Hoje você experimenta a salvação pela fé. Não se esqueça disso. A fé é a convicção de fatos que não se veem, é a certeza de coisas que se esperam. Porque se alguém já tem, não tem como esperar. Se alguém já vê, como esperará? A gente espera o que a gente não tem. A gente espera o que a gente não vê. E com paciência a gente aguarda a manifestação. A única razão pela qual somos salvos pela fé é porque a salvação não está disponível. A fé substitui a coisa esperada. Por meio da fé, nós antecipamos a experiência dos poderes do mundo vindouro. Mas a salvação, ela não está manifesta ainda. Para falar a verdade, a salvação só vai se manifestar no último tempo.
É por isso que Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que vão herdar a salvação. É uma coisa futura, é uma herança que nos está destinada. E em 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz assim, 1 Pedro capítulo 1, ele diz assim, presta bem atenção: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mancha, que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Depois estude o Novo Testamento e observe que sempre que se fala de salvação, é uma coisa futura, nunca é presente. É presente porque pela fé, a gente antecipa as bênçãos do mundo vindouro. Mas se você perder a fé, você perde a salvação. É por isso que a salvação hoje é experimentada pela fé, somente pela fé. E sem fé não tem como alguém ser salvo. Mas um dia o que é mortal vai ser absorvido pela imortalidade, o que é corruptível vai ser absorvido pela incorruptibilidade. E aí, somente então, se cumprirá a palavra que diz: ufa, finalmente tragada foi a morte pela vitória. Aí sim,